Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje eu vou continuar falando sobre a história da capoeira em São Paulo, mas ligando com um processo que ocorre em âmbito nacional, que é a apropriação da capoeira pelas elites intelectuais do início do século XX e a mudança de discurso em relação a ela, colocando a capoeira como a verdadeira arte nacional. Bom, se você não viu meu último vídeo sobre a capoeira em São Paulo, assista aqui, porque nesse vídeo eu traço um panorama da cidade de São Paulo no início do século XX e da capoeira nas ruas da cidade de São Paulo, que é noticiada pelos jornais paulistanos como violência urbana nas duas primeiras décadas do século XX. É noticiada intensamente, há muitas notícias da capoeira como violência urbana. A partir da terceira década, ou seja, a partir de 1920, essas notícias de capoeiragem como violência urbana começam a diminuir e começa a aparecer outro tipo de notícia. Começam a aparecer artigos defendendo a capoeira como uma arte marcial brasileira, como uma verdadeira arte nacional. E depois notícias da capoeira nos ringues paulistas. Então capoeiras lutando em eventos oficiais, lutando contra outras artes marciais. Essa parte da capoeira nos ringues eu vou deixar para outro vídeo, senão vai ficar muito longo. E vamos nos concentrar hoje sobre esses discursos que aparecem nos jornais de São Paulo sobre a capoeira como uma arte nacional e a relação desses discursos com esse fenômeno que já ocorria no restante do Brasil, em algumas cidades do Brasil, de enaltecer a capoeira como uma ginástica nacional. Como eu sei que ocorre essa mudança no discurso referente à capoeira nos jornais paulistanos? Porque eu fiz uma pesquisa na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, onde ali você consegue ter acesso a jornais de épocas. Eu fiz uma pesquisa sobre capoeira nesses jornais, então se vocês quiserem dar uma olhada nesse site, eu vou deixar o link aqui, o site da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Então, como eu disse, é uma inversão na leitura da capoeira por parte das elites intelectuais brasileiras. Isso fica muito claro em São Paulo, através de jornais, a partir da década de 1920, mas já vinha acontecendo em outros locais, como por exemplo o Rio de Janeiro. Então a gente pega autores como Melo de Moraes, que já defende a capoeira como uma arte marcial brasileira, Coelho Neto, que era um membro da Academia Brasileira de Letras e que defendia a capoeira sendo praticada nas escolas, inclusive, né? Depois aparecem outros, aparece o Agenor Sampaio, que é o senhorzinho ensinando capoeira em escolas, em quartéis do exército. Depois aparece o mestre Zuma, o Aníbal Burlamaque, que é o mestre Zuma, que escreveu um livro, chama Ginástica Nacional, Capoeiragem Metodizada e Regrada. Então todos esses são exemplos de uma proposta de capoeira de acordo com interesses nacionalistas, com uma visão nacionalista da época. Esses que eu falei são todos exemplos importantes, mas que acontecem no Rio de Janeiro, né? Além desses, tem mais dois fatores importantes a serem ditos. Um é a revista Cosmos, de 1906, que apresenta imagens e textos sobre a capoeira do século XIX, mas de um certo modo saudosista. E depois a luta do Ciríaco, no Rio de Janeiro, contra o Sadamiaco, que era um lutador de jiu-jitsu, em 1909. O Ciríaco vence o Sadamiaco numa luta, e aí a capoeira ganha impulso, né, esse discurso sobre a capoeira como a melhor arte nacional, capaz de vencer lutadores de outras artes marciais. Bom, e em São Paulo? Os artigos, a partir de 1920, indicam que segue o mesmo caminho. Ou seja, são médicos, são diplomatas, jornalistas,
intelectuais, escritores, que defendem a capoeira como a verdadeira arte nacional, que defendem a capoeira nas escolas, inclusive defendem ela como uma arte marcial superior a artes marciais estrangeiras. Mas como que afinal ocorre essa mudança nos jornais paulistanos em relação à capoeira, de algo tão perseguido, tão marginalizado, né, o teor do jornal tão marginalizante em relação à capoeira, para ser de repente enaltecido, né, com discursos favoráveis. Lembrando que nessa década de 20 convivem nesses jornais paulistanos notícias, crimes em relação à capoeira, como violência urbana, e artigos nacionalistas defendendo a capoeira como essa arte nacional. Como que isso acontece? Então, primeiro a gente tem que entender o contexto da época, né? Um momento onde as elites intelectuais estão ávidas para dar uma identidade para o povo brasileiro, uma identidade nacional para o país. E aí a gente pode citar alguns acontecimentos. Por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 1922, o Manifesto Antropofágico, a ideia de deglutir a cultura estrangeira para produzir a nacional. E ao mesmo tempo a ascensão das lutas nipônicas, que estão ganhando o mundo. Então começa a ter a chegada do jiu-jitsu japonês em vários locais do mundo, das Américas, inclusive no Brasil. Começa a ter escolas de jiu-jitsu, né? Que depois vai dar inclusive origem ao jiu-jitsu brasileiro. E aí as elites intelectuais da época começam a pensar: os ingleses têm o boxe, os franceses o savate, os japoneses têm o jiu-jitsu, e nós brasileiros temos a capoeira. Mas o que nós vemos dessa proposta desses intelectuais, tanto dos intelectuais como dessas pessoas mais práticas, esses professores, né, como o mestre Zuma e o Senhorzinho, é uma capoeira estritamente marcial, né? Então, obviamente, é uma capoeira, não é outra capoeira, é a mesma capoeira diaspórica, né, negra, escrava do século XIX. Então, obviamente, há uma relação afro-brasileira nessa capoeira estritamente marcial. Mas há uma apropriação e uma condução dessa capoeira para esse sentido higienista da época, para um sentido que agradava as elites, né, esse pensamento nacionalista desse momento. Então é retirado elementos da capoeira, como por exemplo os elementos lúdicos, ou elementos musicais. Isso é retirado, não há nessa proposta de capoeira, e ela vira algo estritamente marcial. E muitas vezes retirando completamente o elemento afro, o elemento negro dessa capoeira. Então você vê discursos nos jornais apontando a capoeira como uma cultura indígena, né? Um apagamento do passado da escravidão, da africanidade, da diáspora africana que envolve a capoeira, e num processo de limpeza racial para excluir esse elemento negro. Bom, isso está diretamente ligado com o aparecimento da capoeira nos ringues, em lutas de capoeiras contra outros praticantes de outras artes marciais, para provar qual era melhor, para provar essa eficiência da capoeira. Isso acontece em várias cidades do Brasil, como por exemplo Salvador e Rio de Janeiro, mas acontece também em São Paulo, que era algo que não se conhecia. E em São Paulo acontece no final da década de 20. A gente começa a ver lutas sendo noticiadas pelos jornais paulistanos. Mas isso nós vamos deixar para outro vídeo. Então se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.